Salve, salve, Colorado! Salve, salve, Colorada! Bora lá falar do Internacional e de algo importantíssimo que vai acontecer na noite dessa segunda-feira no Conselho Deliberativo do clube. O Inter tenta mudar 60%, basicamente, do seu estatuto social, as regras do clube, em que diz respeito a diversos pontos, como eleição, como possibilidade de o Inter se tornar SAF, como possibilidade de uma mudança para a escolha do presidente, redução do Conselho Deliberativo, enfim, tem muita coisa que eu quero te trazer bastidor a respeito do que vai acontecer hoje à noite lá na nossa casa, o Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, deixa o like, compartilha, que é importantíssimo também nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes, enfim, faz esse conteúdo aqui chegar no maior número possível de pessoas, porque a grande mídia, ela não divulga tanto, né? Não é um interesse tão grande assim da mídia tradicional. Eu gosto muito desse assunto e eu acho que tu tem que saber, beleza? Não te esquece que o Clube do Ernest amanhã tem um sorteio de R$500 da Arcadami, um vale compras de R$500, que tu pode pegar esse ADLZ aqui, tu pode pegar, por exemplo, uma Enzo Milano, tu pode pegar uma Calvin Klein, cara, tem muita coisa bacana na Arcadami. Aí na quinta-feira, a Cadillac Poker é a parceira que vai também dar um vale compras de R$500 na loja ali da Nilo Peçanha, aqui em Porto Alegre. Mas tu também pode comprar online, sabia? Isso. E também no sábado, a iProBR vai te dar a possibilidade de tu ganhar um power bank, né? Que é o carregador portátil para tu não ficar mais sem bateria no teu celular. O link tá na descrição. Vai ali, clica e te torna membro do Clube do Ernest. Sem contar semana que vem, né, velho? Que semana que vem o bicho vai pegar nos sorteios. Tu já pode concorrer agora e também na semana que vem. Vamos rapidinho do Inter? Primeiro, o Inter de folga hoje, tá? Volta amanhã e a ideia é não esquecer o Z4, não esquecer as questões envolvendo a possibilidade de que era para a Série B, mas projetar as próximas 5 rodadas que a gente tem. São 3 fora de casa, 2 em casa. O Inter tem um aproveitamento horrendo com o Ramon Dias fora de casa. São só 4% de aproveitamento. 4% de aproveitamento. O Inter não vence uma partida fora de casa desde agosto. Então, o Inter tem que trabalhar os jogos em Porto Alegre, principalmente contra o Santos, para escapar de qualquer possibilidade de queda. Até o Paulo Pires, o maior plantão desse país, coloca que ponto de quebra com a derrota do Santos agora para o Flamengo é 40 pontos. Ou seja, o Inter tem mais uma vitória para fazer, basicamente, se tudo se mantiver assim, tá? O Inter pagou o Lanús também. Ou seja, o clube da Argentina tira qualquer possibilidade de processo junto à FIFA, não há possibilidade de transfer ban, o Inter meio que se limpa, né, no mercado. Acho que não, porque ainda tem outros clubes ainda que a gente está devendo, né? Mas enfim, pelo menos com essa questão aí a gente pode pegar e não arrancar os cabelos, né? Eu sei que eu não, tá? Mas vocês. Mas eu quero falar então sobre a noite, tá? Existe o seguinte, o rito é assim, durante, 50, 60 dias, uma comissão em que o presidente é o Ricardo Breyer, ele faz parte do MIG, o Movimento Intergrande, ele presidiu um grupo de pessoas em que o Leonardo Aquino Flores de Camargo é o relator de mudanças no estatuto, ou possibilidades de mudanças, tá? Tem um documento em que os conselheiros receberam, são 48 páginas com artigos contemplados por boa parte dos próprios movimentos, em que eles acham que tem de ter algumas alterações. Esse texto base ele tem que ser votado a favor ou contra. Se esse texto base não for aprovado, nem vai haver uma outra votação do que eles chamam de destaques.
que são alterações também, mas são alterações mais importantes ou mais polêmicas, tá? E aí aqui eu quero te trazer, eu tenho aqui, ó, os destaques são 3, tá? O peso dos votos de associados com 10, 20, 30 anos, por exemplo, de contribuição ao Inter. A questão de 3 candidatos no pátio, e não 2, como é hoje. E também a redução do Conselho Deliberativo, de 300 e poucos que a gente tem hoje para 260, 280, algo assim. Por que talvez não seja votado isso? Porque o movimento Intergrande e o povo do clube são contra pontos do texto base. E aí aqui eu tenho o bastidor para contar para vocês e vocês precisam saber. O movimento Intergrande, por exemplo, ele é contra 3 candidatos do pátio. Ele é contra que 3 pessoas sejam escolhidas do Conselho Deliberativo do Inter e elas vão para o crivo do associado, ou elas devem ir ao crivo do associado, e aí tem basicamente, 2 turnos quando eles forem para o associado, né? Vamos supor, vai o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, ok? No pátio, o associado escolhe o Guinho e o Zezinho para ter a maioria dos votos. O Guinho e o Zezinho, eles fazem mais um turno, e aí tem o 50 mais 1. Ou seja, a maioria dos votos, né, do associado, que agora foi a última vez ganha pelo presidente Alessandro Barcelos com mais de 15 mil votos. Quando a gente fala desses 3 do pátio, o movimento Intergrande não quer, por quê? Como ele tem o maior número de conselheiros dentro do Parlamento Vermelho, ele escolhe, basicamente, quem vai com ele, porque ele até pode pegar e tirar alguns votos dele e votar em outros, vamos dizer assim, para escolher, né? O segundo, quem acha. Vamos supor que tem o Guinho, Zezinho e o Luizinho, tá? Eles acham que o Luizinho é mais fraco do que o Zezinho. Aí eles vão lá e votam tudo no Luizinho, e o Luizinho vai para o pátio no lugar do Zezinho, por exemplo. Eles podem trabalhar mais a eleição. Já o povo do clube não gosta da possibilidade de que o associado tenha de ter 3 anos de contribuição, e não 1, como é hoje, para as votações. E por isso que eles vão negar o texto base. Aí aqui tem um bastidor, né? Porque tem um zoom de que cada vez mais se apresenta no quadro social pessoas no último ano de eleição e depois elas ficam inadimplentes. Depois elas meio que param de contribuir, dando a entender que elas são exclusivamente associadas para o pleito. E aí se busca eliminar uma fraude ou a possibilidade de fraude a partir de que pagar 3 anos, né, de associação é muito difícil ou muito pior em termos financeiros para qualquer movimento ou para qualquer pessoa que tenha um projeto de poder dentro do Conselho Deliberativo, né, do que 1 ano. Sendo rejeitado o texto base, a gente vai ter problemas, por exemplo, com a SAF, porque hoje no Conselho, no Estatuto, não se fala nada sobre coisas ou deveres ou questões envolvendo e se a gente quiser vender o clube. Por exemplo, hoje o Conselho é soberano para escolher, por exemplo, a votação simples, sim ou não. Se for lá 200 pessoas naquela reunião e 101 votarem a favor de SAF, vamos virar uma SAF ou vamos levar para a Assembleia de Sócios para ver se o sócio quer ou não virar uma SAF. E hoje quase todos os sócios querem. O que o texto base pede é que 2/3 do Conselho aprove a possibilidade de SAF. Ou seja, 2/3 do Conselho hoje
seria basicamente mais de 200 votos a favor de ser uma SAF. Ou seja, se não aprovar o texto base, não vai ter essa mudança. Se não aprovar o texto base, isso também é algo que teve que ser refeito pela comissão, pelo relator, pelo Leonardo Aquino. Se não aprovar o texto base, por exemplo, nós não temos como barrar a possibilidade de um conselheiro ser um executivo de uma eventual SAF, por exemplo. O texto padrão, o texto inicial, era de que nem conselheiros e nem executivos do clube, num período de 5 anos, o que eles chamam de quarentena, poderia ser um executivo de uma eventual SAF do Inter. Os conselheiros chiaram, principalmente no movimento Intergrande, e o Leonardo Aquino mudou o texto. Os executivos do clube então podem, mas os políticos não. Os políticos vão manter a quarentena de 5 anos. Os executivos, beleza, daqui a pouco o executivo está fazendo um bom trabalho no clube, continua fazendo um bom trabalho na SAF, e daqui a pouco até mesmo vai lá e ajuda numa transição com alguma outra empresa maior, com um próprio, sei lá, sheik ou um milionário que venha comprar o clube. Isso não vai ter também. Ou seja, tem particularidades que, em cima de interesses da política e dos próprios movimentos, não vão ser votados hoje à noite. São particularidades que eu vivo batendo na tecla nos conteúdos aqui. Fica esperto. Vai, interpela o teu movimento, interpela quem tu votou na última eleição, para justamente quando chegar nessas horas importantes, tu não ficar na mão, tu não ficar no pincel. Se tu tiver alguma dúvida, bota nos comentários aqui. Vamos trocando uma ideia ao longo aí de toda essa segunda-feira e depois fica ligado também, porque claro que eu vou botar nas minhas redes o que aconteceu. Vou botar amanhã também aqui como foi o encontro no estádio Beira-Rio. Tem muita coisa pra gente falar, tá? E claro, não te esquece também que kto.bet.br é minha parceira e tá te esperando com tudo do melhor da plataforma, tá? É a melhor casa de apostas do Brasil, eu atesto e quero que tu vá lá, use o link que tá aqui no comentário fixado e aproveite tudo que a KTO tem para te oferecer. Tamo junto, forte abraço. Tchau.